Bem, hoje o destaque da previsão é o frio, viu? No sul, também em áreas do sudeste, do centro-oeste. São duas frentes frias que influenciam o tempo hoje no Brasil. Uma avança pelo sudeste, vai chegar lá no sul da Bahia, no nordeste, provocando chuva até o Rio de Janeiro. A outra avança pelo mar, na altura da região sul. Ela não deve organizar instabilidade sobre os três estados, mas, como na retaguarda desse sistema tem uma massa de ar frio, vai ficar gelado. É justamente aqui, olha, esse sistema de alta pressão que mantém esse ar gelado, mesmo com o sol aparecendo. E olha que as temperaturas já estão baixas, viu? Só no Rio Grande do Sul, mais de 40 cidades tiveram temperaturas abaixo de zero na terça-feira, com geada generalizada. Tivemos aqui, olha só, Bom Jardim da Serra, marcando menos 4,2 graus. Vacaria, Bom Jesus, Urupema, Soledade, são também destaques aqui no caso de Urupema, lá na Serra Catarinense, também registrando temperatura negativa. Porto Alegre registrou 4,1 graus de mínima. Foi a manhã mais gelada do ano, como os meteorologistas já previam. E hoje, hein? Como é que a quarta-feira começa? A Gabriela Garcia é quem vai contar pra gente e pela roupa já dá aqui pra gente deduzir que tá gelado, né, Gabi? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você e para todos. Muito gelado por aqui, tá até saindo aquela fumacinha quando a gente fala, porque agora faz 8 graus aqui em Porto Alegre, frio de rachar. Claro, não é tão frio quanto ontem, mas ainda assim uma temperatura bem baixa ao longo do dia. A temperatura vai aumentar bastante, vai chegar a 18 graus, então a gente tem também essa amplitude térmica que chama a atenção. E ontem, como você disse, foi o recorde, né? A temperatura mais fria do ano aqui em Porto Alegre. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, fez 4 graus ao amanhecer. E segundo a Defesa Civil Municipal, fez ainda menos em uma estação meteorológica localizada na Lomba do Sabão. Lá marcou 3 graus. Inclusive, por causa desse frio tão intenso, a gente não pode, deixar de pensar nas pessoas em situação de vulnerabilidade. A Prefeitura de Porto Alegre disse que acolheu 415 pessoas em albergues e abrigos na madrugada de terça-feira, que foi a noite mais fria do ano aqui na capital gaúcha. E como você disse, a gente teve temperaturas negativas em outros pontos do estado. Foi o caso, por exemplo, de Santana do Livramento, na fronteira oeste, menos 2,9 graus. Também a gente teve nos campos de cima da serra, por exemplo, em Vacaria, fez menos 2,5 graus. São Francisco de Paula, também na Serra Gaúcha, menos 2 graus. Você acompanha até as imagens, da geada generalizada. A gente tem registros de Bom Jesus e também da cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. Falando no estado catarinense, lá onde fez a temperatura mais baixa aqui no sul, foi registrado menos 4,2 graus. Em Bom Jardim da Serra, em São Joaquim, que você vê as imagens, menos 1,1 grau. Registros foram feitos aí pelos moradores nessa friaca. Ao longo dessa quarta-feira, a gente vai ter o frio ainda permanecendo, porque uma nova massa de ar frio chega aqui à região, mantendo as temperaturas muito baixas. Também tem possibilidade de geada generalizada nesse amanhecer. E aí, a partir da metade para o fim da semana, o frio vai dando uma atenuada, Continua frio, mas menos do que nesses últimos dias aqui. Carol, volto contigo. Obrigada, Gabi, conversando com a gente lá de Porto Alegre, onde está gelado agora. Inclusive, Gabi contava pra gente, não é só lá no Rio Grande do Sul, também temos os outros estados da região sul, também no sudeste e em algumas áreas do centro-oeste, a temperatura mais baixa. Vamos destacar aqui, então, essa mínima de 6 graus lá em Porto Alegre, também em Curitiba, em Florianópolis, termômetros marcam 9 graus. No sudeste, vamos destacar aqui o amanhecer em Belo Horizonte. 14 graus nos termômetros. Em São Paulo, 11. Inclusive, vamos agora para a capital paulista te mostrar como é que o dia começa. Temos imagens ao vivo? Nesse momento, muitas nuvens, até carregadas, cobrindo o céu da cidade de São Paulo. Faz 13 graus na região central da cidade.
Apesar desse tempo fechado, hoje não tem previsão de chuva, viu, em São Paulo. O sol vai aparecer assim, entre nuvens, em alguns momentos aparece um pouco mais, mas é aquele sol para enganar, não vai passar dos 20 graus na cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, não passa dos 23. Temos imagens ao vivo de lá também, da capital fluminense, para te mostrar que no Rio o tempo também está bem fechado, só que no Rio vai chover. Menos do que nos últimos dias, mas chove. O problema no Rio é que o solo está muito encharcado, justamente por conta dos mais recentes temporais. Para que você tenha uma ideia, na região da Rocinha, já choveu mais do que o dobro do esperado para o mês, em pouco mais de 24 horas. E essas pancadas que caem lá no Rio de Janeiro hoje são provocadas pela mesma frente fria que vem influenciando o tempo por lá nos últimos dias. Hoje essa frente ela avança pelo sul da Bahia, como a gente comentava há pouco, mas deixa instabilidades por toda essa faixa leste. E aí perceba, temos não só o sul da Bahia, mas também Espírito Santo com essa nebulosidade, Rio de Janeiro, portanto, com previsão de chuva nessas áreas. E até em algumas áreas do litoral norte de São Paulo, essa nebulosidade fica mais intensa e aí tem risco de chuva. Já na maior parte do país, esse amarelo indica tempo firme e seco. Índices de umidade abaixo dos 30%, em Teresina, também em Palmas e em Brasília. Depois de um começo de junho atípico, bem chuvoso, as pancadas dão uma trégua lá na capital federal. Olha só esse céu sem nuvens lá em Brasília nesse momento. Sol já brilhando com tudo. Brasília, uma marca hoje a grande amplitude térmica. Começamos o dia com termômetros marcando 16 graus e chega aos 27. Então, sensação de calor durante a tarde lá em Brasília. Belíssimo amanhecer por lá. Em Teresina e Palmas, que eu falava há pouco, fica ainda mais quente, viu? 34 graus nos termômetros e atenção, repito, para baixa umidade do ar por lá. Porto Velho, temos máxima de 31 graus, temos em São Luís máxima de 30, em Cuiabá 30 graus, também com tempo firme, e em Salvador 29 graus.